Sejam todos muito bem-vindos. Está oficialmente lançada a temporada de vídeos longos do NefroConnecta aqui nesse canal no YouTube. Eu acho que os vídeos longos eles nos permitem a falar mais, de aprofundar mais, tanto na doença renal crônica, nas outras doenças renais, doenças que levam à doença renal crônica, novidades no tratamento. Aqui a gente consegue aprofundar mais e trazer mais consciência para o paciente. A gente acredita muito que quando o paciente ele entende a doença, ele entende cada fase da doença, esse paciente ele tende a aderir melhor ao tratamento e, consequentemente, ter desfechos muito melhores. Toda vez que a gente falar de desfecho em doença renal crônica, o que a gente não quer, a nossa missão aqui no NefroConnecta é evitar que o paciente chegue ali no estágio 5 da doença renal crônica, aquele momento em que pode ser necessário a gente indicar uma diálise peritoneal, uma hemodiálise ou às vezes um transplante. Então, essa tem sido a nossa missão aqui nos últimos meses, né? Tratar a doença renal crônica de forma a assegurar aquele paciente fora da diálise ou para a vida inteira, ou quem sabe, pelo maior tempo possível. E para inaugurar então aqui o nosso canal, eu escolhi um tema muito atual para esse primeiro vídeo, que é a atualização agora recente do KDIGO 2026 sobre doença renal crônica no paciente com diabetes. A gente sabe que o diabetes é uma das principais doenças que levam os pacientes à doença renal crônica estágio 5, a diálise no Brasil e no mundo. E a gente tem aí uma atualização novinha do KDIGO. O KDIGO é como se fosse uma bíblia da nefrologia, uma diretriz mundial que tem atualizações frequentes sobre as doenças renais, doença renal crônica, glomerulopatia, o manejo da doença renal crônica, né? Hoje a gente vai falar doença renal crônica em especial no paciente diabético, então escolhi esse tema para a gente falar aqui. Eu recomendo que, se você tem diabetes, que fique nesse vídeo até o final. Isso pode fazer muita diferença aí daqui a alguns anos na sua vida. Então vamos lá, eu vou começar falando sobre a mudança de paradigma, né? Novamente, sobre a importância da gente ter diagnóstico precoce, da gente começar esse rastreio quanto antes. Isso muda muito a progressão da doença renal. A gente tem aqui embaixo um gráfico onde eu mostro o tempo, né? A idade e o tempo de evolução da doença. E aqui os sinais de alerta, sinal verde, sinal amarelo, alerta, e o sinal vermelho, assim, atenção. A gente tem aqui nessa linha vermelhinha tracejada, olha, eu vou colocar aqui embaixo o slide. Nessa linha vermelhinha tracejada, a história natural da doença renal crônica no paciente diabetes. Então, é um paciente que a partir do diagnóstico ele tem aquele momento ali de inflexibilidade da função renal e ele começa a perder aquele rim e isso segue rapidamente até chegar ao momento do estágio 5, que é o estágio da diálise. O KDIGO ele fala justamente dessa linha azul aqui de cima, né, que deve ser o nosso novo padrão, fazer diagnóstico precoce e ficar mais em cima, tentar manter aquela saúde renal estável o máximo possível antes daquele momento dessa inflexibilidade. Fatores de risco para isso daqui, né? O que a gente fica muito de olho? Hiperglicemias, paciente hipertenso, paciente obeso, todos esses fatores de risco e todos esses comemorativos que podem estar muito frequentemente associados ali ao diabetes, são pontos que podem acelerar a progressão dessa doença renal. E aí a gente fala muito, né, desse acompanhamento precoce, talvez muito antes até do diagnóstico da doença renal crônica. O paciente com diabetes, isso é uma coisa que a gente tem falado bastante. Se você tem diagnóstico de diabetes, comece a acompanhar com o nefrologista o quanto antes. Isso vai fazer muita diferença lá na frente. Quanto antes a gente chegar, quanto antes a gente conseguir atuar, menores são as suas chances de precisar de diálise aí no futuro. Quando a gente fala, então, de doença renal crônica, no diabetes, é importante a gente falar de quando testar, como fechar diagnóstico. Então, o KDIGO, ele traz aqui pra gente quando testar. Aquele paciente que tem diagnóstico de diabetes tipo 2, a gente começa a testar já no início, imediatamente ao diagnóstico do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, ele tem uma particularidade. O paciente, provavelmente, antes de ser diabético tipo 2, ele era um pré-diabético, ele era um paciente com uma resistência insulínica importante, então já era um paciente ali com fatores de risco para doença renal. No paciente com diabetes tipo 1, 5 anos depois do diagnóstico. Como testar? Então, o KDIGO ele vem trazendo tanto a taxa de filtração glomerular quanto a relação albumina-creatinina. A gente tem a TFG, que é essa taxa de filtração glomerular. É aquela continha que o nefro faz e diz, seu rim está funcionando 80%, 60%, 50%, 10%.
A taxa de filtração glomerular é um exame que a gente consegue através da dosagem da creatinina, da cistatina C e o mais recomendado atualmente da combinação tanto da creatinina quanto da cistatina C. A RAC é um exame de urina que a gente faz para a gente detectar quantidades sensíveis, quantidades pequenas já de proteinúria, quando o rim está vazando proteína ali na urina. Então, a gente fecha diagnóstico toda vez que tiver uma TFG menor do que 60 ou uma RAC maior do que 30, persistentemente por 3 meses. Não serve em amostra em um exame isolado. Esse paciente precisa repetir os exames em 3 meses. Ou, se é a primeira vez que você está vendo o paciente, ele já vem com o exame alterado, mas você tem exames de 3, 6, prévios àquilo e que já era alterado, pode ser que você consiga fazer o diagnóstico ali na primeira consulta. Depois de feito o diagnóstico, a gente vai estadiar a doença. A doença renal crônica ela é dividida de estágios 1, 2, 3, 4 e 5, de acordo com a taxa de filtração glomerular, e estágios A1, A2 e A3, de acordo com a RAC, a quantidade de albumina que a gente está perdendo ali na urina. O estágio 1, 2, 3, 4 e 5. O 5 é o pior, o estágio mais avançado, né, onde a gente já tem menos do que 15% de rim funcionando, onde provavelmente é o estágio em que a gente deve indicar aí uma terapia dialítica, uma hemodiálise, uma diálise peritoneal, um transplante, ou, se for a opção do paciente, né, desde que ele esteja consciente e orientado dos riscos, também a não diálise. Essa é uma opção muito polêmica, mas o paciente ele tem autonomia de escolher, né, ele tem o tempo dele, nada pode ser tão rígido assim, olha, agora deu isso aqui, você precisa dialisar. A gente precisa ouvir o paciente, a gente precisa entender qual a perspectiva daquele paciente com tratamento, o entendimento dele, tudo isso é uma coisa que a gente se constrói em conjunto. Não é porque o paciente chegou no estágio 5 e ele tem indicação de dialisar que a gente vai julgá-lo se ele não quiser ou vai abandonar o paciente. Não. Isso é uma coisa bem definida. Aquele paciente não ficará desamparado se ele não tiver o desejo de dialisar. Não é muito comum, mas vez ou outra acontece com frequência. Acontece muito daquele paciente que chega e fala, eu nunca vou para diálise, eu não quero de jeito nenhum. E a gente vai manejando, vai conversando, quando a gente pensa que não, ele já volta na próxima consulta perguntando, mas quando é que faz a fístula? Eu fico muito, muito contente em crescer e evoluir isso junto do paciente. E aí, depois de estadiar o paciente dentro da doença renal crônica, a gente vai seguir definindo tratamento. Mas antes disso, fiz um slide aqui, um algoritmo de confirmação diagnóstica. Então, se é um paciente que tem diabetes, ele vai testar a TFG e a RAC, deu a TFG acima de 60, RAC menor que 30, ótimo, ele passou no teste, ele segue em prevenção primária e o acompanhamento dele é anual. Pelo menos em um ano ele tem que repetir esse exame e voltar para uma nova avaliação. Se aquele paciente veio com uma TFG menor do que 60 e uma RAC maior que 30, então aquele paciente a gente retém. É um paciente que precisa ser reavaliado em 3 meses para ver se aquela alteração ela se confirma. E, paralelo a isso, a gente não pode esquecer que o paciente com diabetes ele também pode ter outras doenças. Então, sempre descartar causas agudas de alteração da função renal, ficar atento a indicações assim, de biópsia renal nesse paciente, se é aquele paciente que tem um EAS, um exame de urina muito ativo, proteinúria, hematúria, se é aquele paciente que está piorando muito o funcionamento do rim, apesar das glicadas controladas, se é aquele paciente que já tem uma alteração de função renal, no diabético tipo 1, né, uma alteração de função renal, já antes dos 5 anos de diagnóstico da doença, ou se é aquele paciente que tem uma alteração de função renal, mas não acompanha uma alteração ocular. A gente sabe que o diabetes é uma doença sistêmica. Então, a fisiopatologia, né, a agressão da doença não é exclusivamente do rim. Normalmente é um paciente que vem associado a uma alteração na visão, uma alteração nos nervos, uma alteração cardíaca, tudo isso vai se somando aí ao longo do tempo do diagnóstico e principalmente se aquele paciente não consegue manter um controle adequado da doença. E aí, quando a gente fala de monitoramento, a gente tem que ficar muito atento no nosso paciente com doença renal crônica. Um dos exames que a gente faz para monitorar o paciente diabético é a hemoglobina glicada, que é um excelente exame nos pacientes renais crônicos estágios 1, 2 e 3. Mas já passa a ser um exame mais cauteloso, que precisa de mais atenção no estágio 4 e 5. A gente sabe que a hemoglobina glicada ela sofre alterações diretas
da doença renal crônica. Então, o paciente com doença renal crônica estágios 4 e 5, ele pode ter tanto uma glicada falsamente baixa quanto uma glicada falsamente elevada. Ela pode estar mais baixa quando o paciente tem anemia, está usando eritropoetina, teve transfusão recente, ou ainda ela pode estar falsamente elevada naquele paciente urêmico. A gente sabe que a uremia ela pode fazer uma carbamilação da hemoglobina. A gente tem ali uma conversão assim de ureia em cianato, e esse cianato ele pode se ligar à hemoglobina glicada e trazer valores falsamente elevados. Então precisa ficar muito atento. Aquele paciente, estágios 4 e 5, pode ser que a glicada não consiga nos dar assim uma estimativa real de como está a glicemia, e acontece muito. Aquele paciente que vem para você com uma glicada muito bonita, mas quando você vai olhar as aferições da glicemia, né, isolada, ele está fazendo tanto pico de hipo quanto pico de hiperglicemia. Nesses pacientes estágios 4 e 5, a gente precisa acompanhar, além da glicada, também o monitoramento contínuo da glicose, ou ainda aquelas aferições seriadas, que é uma realidade aí para muitos pacientes, né? Aferir a glicemia durante o dia, várias vezes ao dia ou não, a depender aí do paciente, de como está o ajuste das medicações. E aí, qual deve ser a meta dessa hemoglobina glicada? Então, naquele paciente renal crônico estágios 1, 2 e 3, a gente tem metas mais agressivas. Então, a gente quer uma glicada ali abaixo de 6,5. A gente sabe que é um paciente que tem um menor risco de hipoglicemia, é um paciente que vai estar usando ali o ISGLT2, que vai estar usando o análogo de GLP-1, são medicações que têm baixíssimo risco de hipoglicemia, são pacientes com maior expectativa de vida, então a gente tenta alcançar uma glicada mais agressiva. Já nos estágios 4 e 5, é aquele paciente que está usando insulina, aquele paciente que já não tem muitas comorbidades, né? Um estágio avançado da doença renal, a gente acaba sendo mais permissivo com essa glicada, buscando ali glicadas abaixo de 8. É claro que isso daqui é um pacote, né? Dentro do consultório, a gente costuma individualizar mais ainda essa avaliação, né? Isso vai depender muito do paciente, das medicações que ele está usando, do controle que ele tem da doença, do entendimento que ele tem, de como tem sido assim, o dia a dia do paciente. Mas, como regra geral, estágios iniciais, uma glicada mais agressiva, e já aquele paciente renal crônico, que tem muitas, estágios 4 e 5, que tem muitas doenças, a gente tenta ser um pouco mais permissivo com o valor dessa hemoglobina glicada. E além da hemoglobina glicada, quais são os pilares do tratamento? Isso aqui é uma parte do CADIL que eu gostei demais. Acho que vem muito de encontro ao que a gente vem praticando aqui no consultório já, né? Principalmente essa parte de mudança de estilo de vida. A gente sabe que isso é um pilar do tratamento que tem uma importância significativa em doenças crônicas. Não seria diferente na doença renal crônica. Então, assim, o que a gente come, atividade física, como a gente dorme, o quanto a gente dorme, parar de fumar, né? Cessar tabagismo, que mais? Controle de estresse, tudo isso a médio e longo prazo tende a fazer muita diferença no controle dessas doenças e na qualidade de vida do paciente em geral. Fora isso, a gente tem os alvos do tratamento. O paciente que tem doença renal crônica e diabetes, ele tem alvos precisos de pressão, de glicemia, de colesterol. É um paciente que precisa estar em reavaliação constante. Aqui a gente fala de consultas e novos exames, né? Reavaliações a cada 3 a 6 meses. É um paciente que não pode sumir do consultório. Alterações, às vezes, mínimas, assim, não vão trazer sintomas. A doença renal crônica, por si só, não tem muitos sintomas. Então, a gente perde muito quando aquele paciente abandona o tratamento e, às vezes, volta lá na frente, já, assim, com gap, uma perda significativa daquela função renal. Então, esse é um paciente que ele tem que estar sempre aqui em reavaliações, em ajustes finos. Às vezes, o remédio que a gente está fazendo hoje, a estratégia que a gente traçou hoje, ela já precisa ser reavaliada daqui a 3 meses. Então, um paciente que a gente tem que ter por perto. Medicações, muito importante. Então, a gente tem as medicações ali que são os pilares no tratamento, né? Tanto os IECAS e os BRAS, as losartanas, candesartana, olmesartana, os prios, ramipril, enalapril, lisinopril, são medicamentos já mais antigos e que a gente sabe que tem um impacto direto na progressão da doença renal crônica. Além disso, estatina, quando indicada, é um paciente que tem que ter sempre atualizado seu risco cardiovascular e aí a meta do seu LDL. Então, as estatinas elas fazem parte na maioria desses pacientes. Os ISGLT2, né, que são medicamentos aí que vieram para
mudar o curso dessa doença renal crônica no paciente com diabetes. A gente tem evidências muito boas, estudos muito grandes que mostram o quanto a gente consegue retardar a progressão dessa doença renal. Fora isso, medicamentos que vão entrar de acordo com o risco do paciente, os análogos de LP1, os antagonistas dos receptores de mineralocorticoides, né? E a gente tem uma droga nova que é o finerenone, que veio também aí com bons resultados para a gente retardar a progressão dessa doença, e fora isso também os antiplaquetários quando indicados. E quando a gente fala de metas dentro da doença renal crônica do paciente diabético, a gente não pode deixar de falar da pressão. Então, a pressão, a gente tem um alvo aí de até 13/8, é dali para baixo. É claro que isso também depende de uma avaliação mais individualizada aqui no consultório do paciente a paciente. Tem pacientes que vão tolerar e que vão ter um benefício com uma pressão um pouco mais baixa, tem pacientes que não. Então, tudo isso ainda deve ser individualizado na prática diária. Fora isso, controle do colesterol. A gente tem que ter esse paciente com risco cardiovascular bem estabelecido e tomar o LDL como meta. Usar as estatinas, de preferência essas de alta intensidade, né, de alta potência. Atenção para a rosuvastatina, que precisa ser reajustada quando a gente já tem um clearance menor do que 30, uma TFG menor que 30. E a atorvastatina não precisa desse reajuste. Sempre ficar de olho em CPK, em lise muscular. A gente sabe que essas estatinas nesses pacientes que não têm um rim que funciona tão bem, elas podem trazer também alguns efeitos colaterais, algumas complicações que a gente não pode perder de vista. Os antiplaquetários aí, né, o famoso AS, o pessoal mais velho adora. O antiplaquetário ele ficou exclusivo para a prevenção secundária de eventos cardiovasculares, aquele paciente que já teve infarto, que já teve AVC. Como prevenção primária, não deve ser utilizado. O paciente renal crônico já é um paciente que tem alto risco de anemia, já é um paciente que tem um risco maior de sangramento do trato gastrointestinal, e esse AS pode vir ali para contribuir com essas complicações. Então, a AS fica restrito aos pacientes na prevenção secundária e não deve ser usado nos pacientes em prevenção primária. E aí, sobre dieta, né? Então, muito importante a gente falar da restrição de sódio aqui, não só no paciente que tem doença renal crônica e diabetes, mas no paciente hipertenso como um todo. A gente sabe que o sódio abaixo de 2 gramas dia tem um impacto direto no nosso controle pressórico, na progressão dessa doença renal. Muito cuidado com o sal, não só o sal que a gente põe na comida, mas o sal que vem disfarçado em pacotinhos. A gente sabe que comidas, né, que vêm em embalagens, elas precisam durar, então elas são ricas em conservantes, e esses conservantes, a maioria deles, é a base de sódio. Muita atenção em relação a essa restrição de sódio na dieta. Proteína. A gente sabe que aquele paciente renal crônico, estágio 3 a estágio 5, é um paciente que tem uma dieta mais hipoproteica. A gente deixa ali de 0,6 a 0,8 gramas de proteína por quilo por dia, principalmente de alto valor biológico. Em especial no diabetes, 0,8 grama por quilo por dia de proteína. Aqueles pacientes que já estão em diálise, a gente libera um pouco mais de proteína, 1,0 a 1,2, às vezes até 1,3 grama por quilo de proteína aí por dia na dieta. Então, também é um ponto de atenção, um pilar aqui no tratamento da doença renal crônica do diabetes. Então, vamos para o segundo pilar do tratamento. O Cadigo, ele traz como segundo pilar os IECAS e o BRAS, nunca usados em conjunto. A gente nunca vai ter um paciente, né, é contraindicado a gente fazer losartano e nalapril, a combinação das duas classes de medicação. Mas, como primeiro pilar, é a gente introduzir um IECA ou um BRA nesse paciente, com reavaliação em 2 a 4 semanas. A gente sabe que esses medicamentos eles podem fazer uma elevação da creatinina, piorar um pouco a taxa de função glomerular. E isso acontece justamente pelo efeito dele de reduzir a pressão ali dentro do rim. É um efeito a curto prazo, a gente perde um pouco a curto prazo, mas tende a ganhar depois a médio e longo prazo. E tem um valor para isso. Se aquele paciente, depois de começar o IECA ou o BRA, ele subiu creatinina, mas não mais do que 30%, manteve um potássio controlado, deu certo, você otimiza a dose, tenta colocar a máxima dose tolerada e segue tratamento. Se aquele paciente fez uma hipercalemia leve, vale a pena a gente reconsiderar, reavaliar a oportunidade de melhoria na dieta e medicamentos com o intuito de tentar manter a medicação. Se aquele paciente subiu creatinina mais do que 30%, fez hipercalemia, suspende a droga e precisa investigar
algumas doenças como estenose de artéria renal, se aquele paciente não está debilitado, né, se não está desidratado e outras causas aí de lesão renal aguda. Terceiro pilar, então, os inibidores de SGLT2, que é a menina dos olhos de ouro, né, da nefrologia. Um medicamento que veio inicialmente para a gente tratar o diabetes, mas que a gente acabou entendendo que os estudos mostram que tem um efeito muito bom tanto na parte renal quanto na parte cardíaca, né? A gente fala esse eixo aqui, cardiorrenal. No rim é um remédio que vai ali reduzindo a pressão dentro do rim, a pressão intraglomerular e retardando a progressão dessa queda da função renal. No coração é um remédio que vem, né, para diminuir a hospitalização, a internação daquele paciente por insuficiência cardíaca e também reduzir a mortalidade. A gente deve escolher o SGLT2 em todo paciente que tem diabetes tipo 2, em todo paciente que tem doença renal crônica, ainda com uma taxa de função renal acima de 20%. Começou a droga, mantém até diálise, transplante, a depender, a gente nem tira mesmo depois que essa taxa cai de 20%, se o paciente já vinha em uso. Ficar muito atento nos pacientes que internam, nos pacientes que têm complicações agudas, por outros motivos, pelo risco de cetoacidose. E deve ser uma droga de escolha, mesmo quando a gente não tem como objetivo fazer um melhor controle glicêmico. O efeito glicêmico dela no controle da glicada é mínimo, mas o efeito que ela tem, tanto cardíaca quanto renal, justifica a indicação da droga. Deve ser aí o terceiro pilar, né? Depois de ECA/BRA, é a droga de escolha para a gente iniciar nesse paciente. E sempre orientar o paciente, né, que está em uso do SGLT2, que após o início da medicação, toda vez que ele fizer um EAS, o exame de urina, ele vem com glicose na urina, às vezes glicose 1000. É muito comum a gente ver paciente que vem para consulta achando que estou com algum problema no rim, alguma doença, e quando você vê o EAS que veio 1000 e o paciente está usando o SGLT2. Então, esse é o mecanismo de ação da droga. Ele vai fazer com que a gente perca açúcar pela urina. E toda vez que fizer o exame de urina, a gente vai ter ali aquela glicose. E até um marcador para a gente, meio que indireto, quando a gente desconfia que o paciente não está usando a medicação rotineiramente. Então, aqueles pacientes que me dizem no começo da consulta que está usando o SGLT2, mas quando a gente vai ver exame de urina não tem glicose, a gente meio que, olha, será que realmente esse uso está regular? Está conseguindo controlar o uso dessas medicações? O renal crônico às vezes usa muito remédio e a gente tem muito paciente já com uma idade avançada. Chega um momento que ele não dá conta de administrar toda a medicação, né? E às vezes a gente pode ter um lapso aí entre isso acontecer e a gente perceber para tentar ajudar e tomar ali alguma iniciativa, alguma ação junto da família. Quarto pilar, aí os nossos antagonistas dos receptores mineralocorticoides, finerenone, que veio também para mudar a história da doença renal crônica. Então, aquele paciente que já está em uso de ECA, BRA e SGLT2 e mantém uma RAC acima de 30, é um paciente candidato ao uso do finerenone. Aquele paciente que já está em uso de ECA, BRA bem tolerado e você vai começar SGLT2 no paciente diabético, você também tem indicação de começar já associado. Começar no mesmo momento, tanto SGLT2 quanto finerenone. Finerenone é para pacientes que tenham taxa de filtração clearance ali maior que 25 e para pacientes que têm o potássio normal no sangue. É um medicamento que não tem tanto risco não sobe tanto potássio como a espironolactona, mas ainda assim tem um risco de hipercalemia e precisa monitorar os níveis séricos de potássio depois de introduzir a droga. Não fazer associado finerenone com espironolactona. A gente troca, né? O finerenone veio aí, é um antagonista mais seletivo, não vai trazer tantos efeitos colaterais como a espironolactona, como ginecomastia, fora outros efeitos. E tem um efeito muito positivo ali em reduzir proteinúria e retardar a progressão da doença renal crônica. O quinto pilar, adoro. Então aqui mais uma menina dos olhos de ouro. Os análogos, os agonistas de GLP-1. A gente sabe que as canetinhas têm um efeito muito importante no paciente que tem diabetes e tem doença renal crônica. São pacientes com alto risco cardiovascular, diabéticos, às vezes obeso, com problema, né, de sobrepeso, obesidade. Então, uma medicação muito bem indicada. Não é ainda uma medicação assim de fácil acesso para a maioria dos brasileiros, mas é importante que a gente ofereça para o paciente sempre que indicação do medicamento. Quando que a gente vai indicar o GLP-1? Então, esse paciente que tem diabetes, doença renal crônica, alto risco cardiovascular,
Sobrepeso, obesidade, é muito bom naquele paciente que ainda não conseguiu atingir o alvo da hemoglobina glicada, já está com um monte de remédio oral, né, de medicações orais. Você está quase que ele vai começar a hora da insulina, então ele entra com uma boa indicação nesse momento. Não fazer junto dos inibidores de DPP-4. E a máxima, né, do GLP-1 assim, no paciente com doença renal crônica: start low and go low. Isso significa comece devagar e progrida devagar. São pacientes que já têm um risco aumentado de ter sintomas gastrointestinais, seja por uma gastroparesia diabética, quando a gente tem uma redução do trânsito gastrointestinal desses pacientes, seja pela uremia. Então, a medicação também vem com efeitos colaterais, assim, de sintomas gastrointestinais, de refluxo, de náuseas, vômitos, epigastralgia. Então, a gente começa com doses baixas, né, e progride muito lentamente. Ficar atento no paciente com doença renal, porque a canetinha, o GLP-1, ele tem um efeito muito importante no rim, tanto natriurético como diurético. É um paciente que vai fazer mais xixi. Então, precisa ser orientado e ajustado a meta de água diária desse paciente, para a gente não ter um risco de piorar esse rim aí por uma desidratação com o início da medicação. Ponto aí controverso, né? Metformina na doença renal crônica. Então, vamos lá. A metformina na doença renal crônica, ela está autorizada ao uso. Pacientes que têm um clearance acima de 60 seguem recomendação normal. Aqueles pacientes já com um clearance, uma taxa de filtração glomerular menor do que 45, a gente já tem que avaliar uma redução de dose e uma análise, assim, uma reavaliação muito frequente. Pacientes com clearance menor do que 30, taxa de filtração menor do que 30, suspender a medicação, pelo risco elevado de complicações de efeitos colaterais como acidose lática. Uma coisa muito importante que a maioria das pessoas esquece nos pacientes que fazem uso crônico da metformina e também do omeprazol. Vou fazer um adendo aqui. Monitorar níveis séricos de B12. A gente tem uma reabsorção muito diminuída de B12 aqui no estômago quando a gente está usando metformina e omeprazol por longos períodos. Então, é um paciente que precisa ficar de olho nessa vitamina. O paciente renal crônico já tem um risco aumentado de anemia. É uma vitamina que entra também como matéria-prima, né, para a gente fazer hemácias. Então, precisa monitorar níveis séricos de B12 frequentemente nesses pacientes em uso de metformina. Então, vou deixar aqui embaixo um resuminho aí de tudo isso que a gente conversou, né? Inclusive aqui embaixo, falando do risco principal de cada uma dessas medicações, quando a gente pode usar. Lembrar sempre que terapias combinadas costumam ter resultados muito melhores que terapias isoladas. Manter uma reavaliação frequente desse paciente. Às vezes o medicamento que estava bem indicado hoje, daqui a 3 meses pode não ser, ou pode ser que precise associar mais algum medicamento. Isso vai fazer muita diferença aí no acompanhamento do paciente que tem diabetes já com doença renal crônica. E aqui um slide para reforçar assim, a importância desse cuidado. É um cuidado assim em movimento, eu diria. A gente está sempre avaliar o paciente, tentar adaptar uma estratégia, deu certo, acelerar a estratégia, reavaliar, integrar com todas as outras comorbidades do paciente, todas as medicações que ele usa. E uma frase que eu queria deixar aqui é que doenças complexas, elas exigem soluções integradas. Tratar o diabetes na doença renal crônica é proteger o rim, blindar o coração e preservar a vida do paciente. Fique sempre atento às terapias combinadas. Que mais? Acho que eu falei tudo que eu queria falar. Reavaliar ativamente a cada consulta, não perder esse paciente de vista. Identificar, estar do lado do paciente, né? Eu acho que a gente não assume aqui um papel de julgar aquele paciente. Tem paciente que vai se adaptar super rápido à dieta, tem paciente que vai ter um pouco mais de dificuldade. Nem por isso a gente vai julgar ou abandonar aquele paciente. A gente está aqui para ir junto. Se fosse fácil, né? Se fosse para a gente tratar só de pacientes fáceis, que aderem bem ao tratamento, que têm facilidade, seria muito fácil. Eu acho que a medicina vai muito além disso. E a gente está aqui para ser uma ferramenta daquele paciente, para ele tentando melhorar a cada dia. Às vezes a gente não vai chegar assim no ótimo, perfeito, mas um pouquinho que melhora já tem um efeito, o paciente já percebe a diferença e aquilo muda a vontade dele de fazer acontecer. Então, um passinho de cada vez, né? É uma escada que a gente vai subindo junto do paciente, assim, um degrau de cada vez, buscando otimizar aquele controle, a doença como um todo, sempre. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado.
Já deixa aqui, já faz a sua inscrição no nosso canal, teremos mais vídeos por aqui. Deixa sua dúvida aqui nos comentários também, a gente pode trazê-la e conversar mais nos próximos vídeos. Se quiser deixar também sugestão de tema para os próximos vídeos, fiquem à vontade, o canal é de vocês e para vocês. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez.